Bom, o tema que eu propus, cheguei a publicar no Face da DCM, o que não pode faltar na igreja, independente do período ou circunstância. O tema é um pouco longo, mas é muito importante. Eu estava pensando nesses dias que a igreja está vivendo. O que não pode faltar na igreja, independente do período, ou seja, qualquer período na história dela, ou circunstância, ou seja, que momento ela esteja vivendo, pelo que ela esteja passando, o que não pode faltar na igreja, independente do período ou circunstância. Eu sei que muitas coisas poderiam ser citadas, meus amados, mas eu quero basear-me, eu gosto muito de mensagem textual, fixar no capítulo que eu quero, no texto, explorar aquilo ali. Normalmente tem sido esse meu estilo de pregar, olhar para o texto e dizer o que ele está dizendo. O texto está ali, ele está claro ali, e dentro do seu contexto, e junto com outros textos. Então, eu não vou esgotar o que não pode faltar na igreja. Tem muito mais coisa que não pode faltar. Mas como a minha mensagem é textual, e o primeiro texto que eu pensei foi esse, eu vou dizer algumas coisas que não podem faltar na igreja, baseados no capítulo 2 de Atos. Nós vamos olhar para o capítulo 2 de Atos. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, e tomando por base Atos 2, nós vamos ver o que não pode faltar na igreja e tinha em Atos 2. Claro, tem muito mais coisa que não pode faltar na igreja, mas eu quero explorar Atos 2. Então eu marquei aqui, tomara que dê tempo de falar tudo, 14 coisas que não podem faltar na igreja em Atos 2, tem muito mais, mas em Atos 2 eu quero designar 14 coisas que não podem faltar na igreja. Tá bom? E por que Atos 2? Essa semana, aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. Será exatamente quinta-feira, dia 18 de junho. Daniel Berg e Dona Vingre chegaram ao Brasil. Como foi escolhida essa data? 10, 11 de junho, de 1910, 1911, especificamente 1911, e lembra Pentecostes, não é isso, irmãos? E querendo ou não, eu considero o capítulo 2 de Atos o capítulo central de Atos, Na minha interpretação, todo livro tem um capítulo-chave. Na minha interpretação, o capítulo-chave de Atos é Atos 2. Porque se Atos 2 não se cumprisse, nada mais se cumpriria em Atos. Atos 2, o capítulo 2 é o capítulo-chave do livro de Atos. Todo o desenrolar da história da própria eclésia, da igreja primitiva, ela vai a partir do cumprimento da promessa que o Senhor fez de derramar o Espírito Santo. Até porque, se o Evangelho de Lucas, eu falo o Evangelho de Lucas porque foi Lucas quem escreveu Atos. Lucas escreveu Atos, como o primeiro tratado que ele fez a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele fala, fiz o primeiro tratado excelentíssimo, E Atos é o que Jesus continuou fazendo através da igreja no poder do Espírito Santo. Certo? Então Atos 2 é o cumprimento da promessa. Atos 2 é a inauguração da igreja. A igreja primitiva foi inaugurada em Atos 2. Não é isso? Então nós temos Mateus 16, igreja profetizada. Jesus estava formando a sua igreja. Em Atos 2 nós temos igreja inaugurada, cumprimento da promessa. Amém? Por isso que Atos 2 é o capítulo-chave. Então essa noite eu quero basear-me em Atos 2
para mostrar aos irmãos o que não pode faltar na igreja de Cristo, independente do período ou circunstância em que ela se encontra. Ou seja, independente do período, seja primeiro século, segundo século, terceiro século, seja na gripe espanhola, seja no coronavírus, seja na Primeira Guerra Mundial, seja na Segunda Guerra Mundial, seja na Idade Média, seja na Reforma, qualquer que seja o período, ou qualquer que seja a circunstância, seja em perseguição, ou seja em bonança, deu para entender? O que jamais pode faltar. Então, se estiver faltando, alguma coisa está errada, que não pode faltar na igreja. Primeiro, tua Bíblia está aberta em Atos 2, o meu versículo-chave será: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Esse é o meu versículo-chave. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Os irmãos que estão aqui, por favor, podem repetir. Vamos lá. Obrigado. Agora mais sincrônico. Vamos lá. Saiu meio abafado, sincrônico assim, porque aqui é todo mundo obediente, certinho, os irmãos estão de máscara, né? E da distância certinho, passaram o álcool gel, a gente está tudo certinho, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que não pode faltar na igreja, independente do período ou circunstância? Na verdade, nem são 14, são 15. Primeira coisa que não pode faltar: reunião de cristãos convertidos. Amém? Reunião de cristãos convertidos. Antes que a promessa descesse, eles já estavam ali e já estavam convertidos. Amém? Capítulo 1 mostra, por exemplo, né? Capítulo 1 mostra aqui, ó, versículo 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então os cristãos já estavam reunidos ali. O versículo 13 diz que permaneciam no cenáculo, o salão grande onde eles se reuniam, né? Permaneciam no cenáculo. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos estes junto com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. É a única citação de Maria aqui em Atos, já é nesse contexto, ela como um membro na igreja junto com os irmãos. E os apóstolos pastoreando a igreja, não é isso? É os que Atos mostra. Então, meus amados, os irmãos já estavam antes esperando a promessa. Atos 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então já havia um grupo de cristãos que testemunharam a ressurreição de Jesus, acompanharam esse processo e viram Jesus subir. E receberam de Jesus a promessa que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E eles estavam aguardando essa promessa. O que não pode faltar na igreja, independente do período que ela esteja, que século que ela esteja, ou circunstância que ela esteja, não pode faltar, é um grupo de cristãos convertidos. Havia um grupo de cristãos convertidos, genuinamente convertidos. Glória a Deus. Um grupo de cristãos convertidos terá força espiritual para subsistir a qualquer circunstância difícil nessa vida. Qualquer período, pior que seja, se tem um grupo de irmãos convertidos, verdadeiramente convertidos, não há circunstância que vai fazer essa igreja sucumbir. Amém? Amém. Não há momento difícil que vai fazer essa igreja parar. Um grupo de irmãos verdadeiramente convertidos é a primeira coisa que não pode faltar. E isso está antes de Atos 2. Antes de Atos 2 já havia um grupo de irmãos convertidos e unidos. E depois de Atos 2 continuam esses irmãos convertidos e unidos. Então a primeira coisa, grupo de irmãos cristãos convertidos. Segunda, porque eu tenho ainda 14 para dizer. O que não pode faltar
na igreja, independente do período ou circunstância que ela esteja. Tudo isso em Atos 2, não estou saindo de Atos 2, né? Ao cumprir seu dia de Pentecostes, já tinha cristãos ali. Segundo, não pode faltar o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Estamos há 90 dias nesse período aqui no Rio, no Brasil. Quantos cristãos já foram batizados com o Espírito Santo? No Brasil, os cristãos estão sendo batizados com o Espírito Santo? Eu não creio nessa tática do online até dezembro. Eu não sou pastor que caio nessa. As pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Está tendo derramamento do poder sobre os crentes. Independente do período ou circunstância, não pode faltar poder de Deus na igreja. Amém. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu não vou explorar isso aqui, que é tanta coisa linda, mas só quero citar que não pode faltar batismo com o Espírito Santo. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento tempestuoso, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram as línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Houve batismo com o Espírito Santo, houve o cumprimento da promessa. Meus irmãos, independente do período ou circunstância, não pode deixar de ter batismo com o Espírito Santo no meio da igreja. Se esse período de cristãos online, de pastores online, de membros online, fica só filosofando, falando bonito, teorizando, mas não tem poder de Deus, derramamento do Espírito Santo, línguas estranhas como sinal, cristãos cheios do poder de Deus, alguma coisa está errada, então não serve. Então não serve. Batismo com o Espírito Santo, glória a Deus. Eles esperaram o cumprimento da promessa, ele chegou o cumprimento da promessa. Se alguma prova vem como permissão de Deus, tem que fazer com que os cristãos fiquem mais consagrados ao Senhor. Eu sozinho hoje, eu me emocionei 2 vezes. Uma quinta-feira a gente por prudência ainda não está fazendo ainda, então quinta-feira não é aqui. Quinta-feira, de casa, eu ministro a palavra pastoral. Já estou antecipando em primeira mão. Nós vamos fazer, eu vou fazer a palavra pastoral, como é de casa. Os próprios irmãos sugeriram que eu não vim aqui sozinho, e acabar tendo que forçar o irmão a ter que vir, né? A gente vai fazer de casa, mas vai ser especial. Por quê? Porque dia 18 é exatamente o dia do aniversário da Assembleia de Deus. E eu quero preparar uma live especial com os hinos da nossa Assembleia de Deus, em homenagem à nossa Assembleia de Deus. Pede que ninguém se desligue. Eu pensando no hino preferido de Daniel Berger, ensaiando, vamos cantar ele. Eu sozinho senti a presença de Deus, sozinho falei línguas, sozinho imaginei, né, como seria um missionário cantando, sabe? Eu senti a presença do Senhor, irmãos. Você tem sentido a presença do Senhor? Tem falado em línguas? Pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo, independente da circunstância. Se essa pandemia que a gente quer que fique até outubro, novembro, crente sem vir à igreja, até outubro não tem ninguém batizado com o Espírito Santo. Brasa, junta, fogo pega mais rápido. Pastor Laurinho sempre falou isso. A brasa fora do braseiro tende a esfriar, não é isso? A brasa junta o fogo, não é assim? O fogo pega mais rápido, dá um glória gostoso no ouvido do irmão. De repente ele está falando mistério. Em nome, obedecendo a lei, porque a gente nunca faz nada contra a lei. Mas que em nome de Jesus Deus vai dar vitória à igreja, para que o mais rápido possível ela consiga se reunir e os irmãos glorificarem juntos e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Não pode faltar batismo com o Espírito Santo. Se você está gerando frieza espiritual, não é de Deus.
convertidos, primeiro. Segundo, não pode faltar batismo com o Espírito Santo. Terceiro, tem que correr. Não pode faltar pregação do Evangelho. Ou não pode faltar proclamação, ministério proclamar. Não pode faltar, a unção vem no segundo, batismo com o Espírito Santo. E para que a unção? Para proclamar. Eu não vou aceitar a gente em junho, chegar em setembro, outubro, não ter uma conversão. Unção para proclamar. Se vidas não estão se convertendo, fica ouvindo teoria filosófica de pessoas que nem são mais pastores, são gurus, teorias humanas. E a pregação simples e genuína do verdadeiro Evangelho de Cristo, mensagem de arrependimento do pecado, transformação de vidas para serem lavados no sangue do Cordeiro. Não pode faltar pregação do Evangelho. Igreja que não prega o Evangelho está parada. A DCM não vai parar de pregar o Evangelho. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não pode parar de pregar o Evangelho. É unção para proclamar. Amém, Jesus. Em Atos 2 houve pregação. Vamos ver tudo em Atos 2. Atos 2, do 14 ao 16. Diz a palavra do Senhor. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí começa a mensagem dele, ele vai embora. Aí Pedro prega. Independente do período da circunstância da igreja, ela não pode parar de pregar nunca. Vamos ao versículo 37, praticamente a conclusão dessa pregação. Não dá tempo de eu ler tudo, né? Vamos à conclusão dessa mensagem do apóstolo Pedro. 37, 38 e o 40. Diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: olha que lindo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o 40 ele diz: e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo o quê? O que eles diziam? Salvai-vos desta geração perversa. É quando eu vejo uma mensagem como essa: metanoia, e salvai-vos dessa geração perversa. E ouço, vejo em vídeo algumas pregações vazias de alguns gurus filosóficos, teólogos filosóficos. Essa turma que diz que ouvir música mundana não é pecado, está influenciando muitos pastores e muitos crentes. Essa turma que diz que Paulo não está pregando contra a prática homossexual, lá em Coríntios 6. Essa turma que elogia Karl Marx. Eu fico comparando essa turma com essa pregação de Pedro. E essa turma que vai dar contas a Deus, porque está desviando muitos jovens do verdadeiro Evangelho de Cristo. Não é? E compara com o que Pedro está pregando aqui: arrependei. A mensagem do pecador é essa: é arrependei-vos. Amém. Salvai-vos dessa geração perversa. Glória a Deus. Não pode faltar pregação. Não tem pandemia, não tem perseguição, não tem período da história, seja século 3, 4, 5, 10, 16, 18, 21. Não tem circunstância de bonança, perseguição, doença ou saúde. A igreja nunca pode parar de proclamar o Evangelho. Nunca pode parar de pregar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Tem uma brecha
lá em Recife, né? Era bomba que tacava em cima deles, era pedrada que tomava. Quantos ar livre? E lá de casa tem uma Assembleia de Deus, lá em cima no K11, liga o som, não sei se é na calçada da igreja ou onde que é, mas chega dentro de casa e a gente já vai se arrumando ouvindo os louvores. Essa turma não parou não. Eu não sei se é na calçada, se é na rua, mas eles estão lá, né? Jesus te ama. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho. Glória a Deus. Não pode ter circunstância que faça ela calar. Não pode ter. Primeiro, então, vamos repetir. O que não pode faltar na igreja, tudo em Atos 2, hein? O que não pode faltar na igreja, independente do período ou circunstância, não pode deixar de ter cristãos verdadeiramente convertidos, certo? Segundo, não pode deixar de ter batismo com o Espírito Santo. Terceiro, não pode deixar de ter pregação do Evangelho. Vamos correr. Quarto, não pode deixar de ter pregação sobre os últimos dias. É distinto pregação do Evangelho, não pode deixar de ter pregação sobre os últimos dias. Veja, eu destaquei isso com propósito. Versículo 17. Por isso que no outro eu parei no 16. Outro eu parei no 16, né? Olha o que diz o 17. E acontecerá quando, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Últimos dias, né? Scatus remeras, últimos dias. Claro, esses últimos dias aqui é o período eclesiástico. O próprio período eclesiástico já é caracterizado como últimos dias, o período eclesiástico. Mas últimos dias também é o dia que antecede ao dia do Senhor, certo? Então, analisando aqui, o próprio período eclesiástico é um período escatológico, porque são os últimos dias. Aí tem a distinção de Joel 2 e Atos 2. Joel 2 diz derramarei o, Atos 2 derramarei do. Isso não está à toa. Uma letra faz até diferença numa doutrina. Lá em Joel diz derramarei o. Ali é o pleno cumprimento que vai desde a descida do dia de Pentecostes até a manifestação de Cristo em glória. Porque o dia ali combina com a manifestação de Cristo em glória depois da grande tribulação. A conclusão dela é a conversão dos judeus ali. Atos é do, ou seja, o que se cumpriu em Atos 2 foi parte do que foi derramado e continuaria sendo derramado na igreja até o dia do Senhor. Glória a Jesus. Então, meus amados, Pedro pregou sobre os últimos dias. A igreja tem que pregar sobre os últimos dias. Amém? Amém. Acontecerá nos últimos dias. Será que a igreja tem pregado isso? O que está vivendo? O mundo está vivendo o sinal da vida de Jesus. Os irmãos acreditam que o que está acontecendo é sinal da volta de Cristo? Amém. Eu tenho 50 anos, eu nunca vivi isso na história da igreja. O governo tem que dizer quando vai reunir, quando não vai, se fecha. Quando nunca vi isso. Pastores antigos, com 80 anos, nunca viram isso. É sinal da volta de Cristo. Será que a igreja está pregando e acontecerá nos últimos dias? Está perdendo a voz escatológica? Os últimos dias antecedem o dia. Os últimos dias, scatus remeras, antecedem o remera curios, o dia do Senhor. Antes que venha o dia do Senhor, viriam os últimos dias. E se já estamos nos últimos dias, significa que virá o dia do Senhor. E o dia do Senhor começará com o arrebatamento da igreja. Se os últimos dias estão se cumprindo e a igreja tem que tocar a trombeta em Sião e dizer que eles estão aí, por quê? Porque virá o dia do Senhor. E se virá o dia do Senhor, eles têm que ouvir que virá o dia do Senhor. Amém, amados? Então nós temos que pregar sobre os últimos dias. Temos que anunciar que Jesus Cristo breve virá para arrebatar a sua igreja. Desperta tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu não sei quantos crentes estão ligados, dá para ver quantos estão aqui, mas não dá para saber quantos estão ligados, acompanhando como está a vida espiritual. Se Cristo viesse hoje arrebatar a sua igreja, glória a Jesus, não pode deixar de ter a pregação sobre o dia do Senhor. Quinto, não pode faltar na igreja, independente do período ou circunstância, não pode deixar de ter conversão de almas. Não pode, senão algo está errado. Se a igreja está em junho, ainda não, almas não se converteram. Se estamos em 3 meses e ninguém se converteu, está tendo salvação. Esses online estão gerando conversões, estão fazendo apelo, tem gente chorando e mudando de vida, ou é apenas alimentar o egozinho de quem está em casa? Desculpa a sinceridade. Tem desviado voltando, tem pecador se convertendo, senão alguma coisa está errada. Não pode deixar de ter conversão, porque uma alma que não se converte vai para o inferno. Se tem gente morrendo na pandemia, é o fogo eterno, e a igreja aberta é uma porta, ela é tocando a trombeta. Aleluia. A gente que é contra a igreja ser um hospital aberto, mas nem acompanha culto, não vive uma vida de oração. Igreja viva tem que ter conversão. Amém. Pergunta que eu faço ao DCM: nesses 3 meses, quem se converteu? No Brasil, quem está se convertendo? No mundo, quem está se convertendo? Veja, versículo 41. Estou no capítulo 2, certo? De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Jesus. Quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E que mais? Olha o que diz. Glória a Jesus. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e elevou-se o número dos homens a quase 5.000. Havia conversão. Independente do período e circunstâncias, almas precisam ser salvas. Porque quando não são salvas, vão para o inferno. Não importa filosofar, não importa pregar o Evangelho. Glória a Jesus. Ainda diz em 2,47, a parte B. 2,47, a parte B. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Meus amados irmãos, estamos no mês de junho. Nas nossas igrejas no Brasil e no mundo, as pessoas sendo salvas estão sendo acrescentadas, ou as igrejas estão com suas portas fechadas. Como tem sido esses cultos online? Tem tido salvação, libertação de vidas, conversão, tem tido apelo. A cada dia acrescentava-lhes o Senhor. Por isso que o pastor que disse: chega! Está debaixo da lei? Pode, é aqui dentro. Com as devidas restrições, se obedecendo o que tem que ser obedecido. Claro, né? Mas é aqui, é daqui, não adianta. Havia conversão de almas ao Senhor. Se durante 90 dias ninguém se converteu, alguma coisa está errada. Certo? Se a taxa, tudo agora é taxa, estatística, ciência. Se a estatística de conversão nas igrejas do Brasil está caindo quase a zero, alguma coisa está errada. Quem está gostando de ser o diabo?
que uma vida que não é salva vai para o inferno. Pô, mas tem teólogo que nem acredita mais no inferno. Nem acredita mais no inferno. Glória a Deus por uma, eu não lembro o nome técnico. Mesmo na limitação de não poder se reunir, porque eles gostam de se reunir, eles não deixaram de fazer a segunda versão. A primeira tinha sido em fevereiro, a primeira foi presencial. Como é que é o nome? O Robson sabe o nome daquele ajuntamento que teve no estádio no Rio? Hã? É Descende? Hã? Descende mesmo. Ah, Descende. Muitas conversões, não foi? Aí eles fizeram de uma maneira que essa agora não pode ser presencial, mas que houvesse contato para poder pregar e fazer aquilo. E teve milhares de conversões. Inclusive o Ciro Malafaia também participou desse. Participou, perfeito. O que eles não abriram, não sabe do que foi? Não podemos ter contato para que vidas sejam evangelizadas. Eles fizeram questão disso, irmãos. Para que mesmo assim, de alguma maneira, tivesse contato com quem não era crente, para ser evangelizado. E teve conversão, e eles falaram, ó, tantos foram convertidos. Aí chegou, aí eu vou ter que falar, Gustavo, vou ter que falar. Eu não consigo segurar. Aí chegou um pastor desse, filósofo, teórico, da teologia inclusiva, da teologia universalista, assim, dominado do marxismo, que está enganando muita garotada. Aí eu fico curioso, ele puxa lá um histórico, ó. Aí o camarada chamou o Descende de, falou super mal do Descende. É o subproduto do imperialismo americano, que não sei o que. O cara está vomitando pela boca. Não, pelo dedo. Uma figura, não vou chamar de canalha não, porque é canalha espiritual. O cara teve a coragem de falar mal de Billy Graham, dizendo que Billy Graham foi o produto perfeito do imperialismo norte-americano no Brasil. E essa garotada seguindo essas figuras. Falei, parou, falou mal de Billy Graham, cara. Parou. Enfim, conversão. Está tendo conversão? Você não está tendo alguma coisa que está errada. Independente do período ou circunstância, almas precisam ser salvas. A função da igreja é proclamar o Evangelho para a salvação de almas. Glória a Deus! Vamos fazer um resumo? Primeiro, o que não pode faltar na igreja, independente do período ou da circunstância? Não pode deixar de ter cristãos genuinamente convertidos. Segundo, não pode deixar de ter batismo com o Espírito Santo. E nós cremos com evidência de falar em outras línguas. Terceiro, não pode deixar de ter pregação, proclamação do Evangelho. Quarto, não pode deixar de ter pregação sobre os últimos dias. Mensagem da vida de Jesus. Quinto, não pode deixar de ter conversão de almas. Se não está tendo conversão de almas, alguma coisa está errada. Jesus não está gostando disso. Se não está tendo conversão de vidas. Sexto, o que não pode deixar de ter na igreja, independente do período ou circunstância, não pode deixar de ter batismo em águas. Veja, nós não estamos saindo do capítulo 2, hein? Tudo isso é só no capítulo 2, certo? Estamos analisando o capítulo 2. Não pode deixar de ter batismo, versículo 41. De sorte que foram batizados os que receberam a palavra. Agregaram-se 3.000 almas. Sabe o que significa dizer? Foram 3.000 batizados. Eita, que festa, hein? Imagina aquelas igrejas quando juntavam as congregações tudo, fazer aquela fila. Não é? E logo no Rio, né? Aí batizavam. Imagina 3.000 almas que trabalhando, e era rio, eu acredito que eu era mergulho. Não pode deixar de ter batismo. Em nome de Jesus Cristo, a DCM vai batizar esse ano. Amém. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Amém. Tem que ter cuidado, porque a frescura está tanto.
Daqui a pouco vai ter crente sendo contra batizar. É aglomeração, está perto. Então vai ter que batizar com gancho. Gancho na mão e no pé. Só pode com 1,5 metro, então tu não pode mergulhar o camarada. Vai ter que jogar a pinha assim, ó. Vai ter que virar por aspersão. Vai ter que jogar assim, eu te batizo. Ou então pegar um gancho em cima, um gancho embaixo, para fazer assim, juque. E torcer para o cara passar para ter força para levantar. Se deixar como está, não vai poder mais batizar, irmão. Vai ter que fazer assim. O cara lá, você põe um gancho na pessoa. Um negócio no pé, você vai. Aí levanta para cumprir o seu 1,5 metro. Não, se deixar vai ser batismo online. Lembrou do cima. Eu te bato, mergulha aí, vai lá, pela fé, eu estou te mergulhando aí, vai, ó, vai, fica aí, tá na tela, vai, eu te batizo, vai, dá um mergulho aí. Oi? Batizar na piscina de álcool gel. Ou tu vai batizar em tanque de álcool líquido, em 70. Em julho, eu vou começar uma classe de catecúmenos. Amém. Glória a Deus. Em julho, vou começar uma classe de catecúmenos. Amém. Alguns poucos vai ter que ser online. Mas como está na lei libera, a menos que a lei deslibere. Porque no máximo em setembro vai ter batismo nesse tanque. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? Amém. A igreja não vai passar o ano inteiro sem batizar, não. Igreja batiza. Glória a Deus. Igreja batiza. Eu acho que em setembro já tem o suficiente, né, irmãos? Setembro. A igreja não pode passar o ano inteiro sem batizar. Eu tenho certeza que tem membros na igreja que estão em condição de se batizar que ainda não se batizaram, né? E podem começar uma classe de catecúmenos em julho. Ou seja, a próxima lição, vai começar a próxima lição. Glória a Deus. Amém. Igreja batiza. Amém. Amém, amados? Igreja, se deixar isso aí passar o ano inteiro, a igreja não vai poder batizar ninguém. Batismo online, me recuso. Não. O máximo que eu posso tentar ver é a distância, fazer assim, ó. Não, mas eu creio ainda assim, ó. Eu fui batizado assim. Amém. E Jesus vai permitir isso em nome de Jesus. Deus vai permitir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja batiza. 7, não é 7, né? Porque eu botei uma a mais aqui no início. O que não pode faltar na igreja? Independente. Eita, falta coisa dessa, hein? Será que parte 2? Vou tentar fazer parte 1. Pode ser, né? Né? O que não pode. Bom que estimula, né? O que não pode faltar na igreja, independente do período ou circunstância, doutrina da palavra de Deus. Amém? Ensino da palavra de Deus. Não pode faltar na igreja. A Bíblia está aberta em Atos 2. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, até aí. Perseveravam, uma palavrinha bonita, e eu acabei usando ela junto em Romanos nos outros estudos, né, que a gente deu. A palavra aqui é proscateruntes. Estavam inabaláveis nisso, proscateruntes, perseveravam. Em que? Na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, a raiz dela aqui é didaquê, didascas, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Glória a Jesus. O que não pode faltar na igreja é a doutrina da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Como nós não estamos na época dos apóstolos, não tem vídeo deles gravado, eles deixaram escritos. Amém. Então não pode faltar na igreja é ensino da Bíblia, ensino da palavra do Senhor.
nenhum período ou circunstância da igreja pode atrapalhar ela de receber o ensino da palavra do Senhor. Senão, alguma coisa está errada. Igreja verdadeira tem que ter o ensino da palavra. Nenhum período, nenhuma circunstância pode impedir isso, irmãos. Se você pode vir, não vem, você está deixando de receber. Mas se você realmente não pode, fique ligado, não deixe de receber a palavra do Senhor. É triste, irmãos, os pastores se esforçando para ensinar a palavra de Deus. Eu não sei nem quantos tem aí. A igreja tem mais de 300 membros, fora congregados. Não quero nem ver se tem 15, tem 20, tem 30, 25, 22. Eu não estou preocupado. Eu tenho falado isso. Não estou preocupado com estatística de visualização. Estou preocupado com quantidade de membros sendo ministrados. E se duvidar, fica a gente no horário, na internet, vendo outra coisa e não sendo ministrado. Hoje é culto de ensino com o teu pastor, o pastor da sua igreja. Os irmãos estão achando esse estudo importante? Atos 2, estudando Atos 2, que não pode faltar na igreja. Perseveravam na doutrina. Interessante que ainda querem ter razão, ainda querem ter argumento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia. O ensino da palavra de Deus é fundamental para que ela seja fortificada, esteja edificada sobre a rocha. Os ensinos de Jesus: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. As minhas palavras, as palavras de Jesus, nós não temos o acesso a ela, mas está aqui, elas estão aqui. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Bem-aventurado o que lê e os que. O que lê está no singular e os que está no plural. Isso aqui era um costume antigo de que alguém lia o texto sagrado na sinagoga e os outros ouviam, né? Bem-aventurado o que está lendo. Isso apontaria hoje: bem-aventurado o que está ministrando o estudo da palavra. E é bem-aventurado os que ouvem. Por isso que a igreja reúne para ouvir a palavra. Amém. Se não pode, só não vem. Se não pode, não faça disso uma escolha, uma opção. Se pode, vem. Não é isso? Se não pode, é outro caso. Mas eu digo uma coisa: nunca é como se estivesse aqui. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Isso já é uma bênção sobre o ajuntamento dos santos. Não vem com essa história de desigrejado, de culto online, não. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado os que ouvem. Louvado seja Deus. Igreja tem que ter ensino da palavra, estudo da palavra, escola dominical forte. Se nesse período de pandemia a escola dominical caiu, se esse período de pandemia, pessoas que assistiam a aula nas salas cheias, se não estão mais, alguma coisa está errada, não é isso, irmã Elaine? O professor que ministrava não está nem assistindo. Alguma coisa está errada. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurados que ouvem. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Igreja firme é igreja baseada no estudo da palavra. Nada pode fazer a igreja fraquejar na palavra, irmãos. Parar no estudo da palavra, a ministração da palavra, receber a palavra. Louvado seja Deus. Outra, independente, o que não pode faltar na igreja, independente do período ou circunstância, não pode faltar a comunhão. Veja, estamos agora no versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão
Koinonia é a palavra para comunhão, derivada da palavra koiné, que é comum, e está no versículo 44. Diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Comum é koiné, eu sempre falo isso, né? E comunhão é koinonia. Koinonia é derivado de koiné, ou seja, comunhão é derivado de comum, certo? Então, não pode faltar a comunhão. Comunhão é o contato. Comunhão é o contato, não pode faltar o contato. E comunhão é ter tudo em comum, é estar em unidade. Nada pode atrapalhar a unidade do corpo, nada pode atrapalhar a unidade da igreja de Cristo, que ao término desse período tão terrível, tão tenebroso, tão trevas, de praga, que ao término disso a nossa comunhão e a nossa unidade não seja abalada, que ela seja fortalecida em nome de Jesus. Não podemos abrir mão da nossa comunhão, irmãos. Amém? Nada vale perder a comunhão. Não vale a pena perder a comunhão, porque se a igreja perde a comunhão, ela se enfraquece, porque o reino dividido não subsiste. Nada pode atrapalhar a nossa comunhão. Comunhão do pastor com a igreja, da igreja com o pastor, do pastor com os obreiros, dos obreiros com o pastor, dos obreiros com a igreja, da igreja com os obreiros, dos líderes com os liderados, líder do departamento com seus liderados. Amém? Departamentos com departamentos. Nada pode abalar a comunhão da igreja. Não deixe que nada atrapalhe a nossa comunhão. Não podemos abrir mão da nossa comunhão. Você crê nisso em nome de Jesus? Não podemos abrir mão da comunhão, da nossa unidade. Perseveravam, proscaterutas perseveravam na comunhão. Louvado seja Deus. O que mais que perseveravam? Cada um tópico desse é uma pregação. Meu propósito não é isso. Meu propósito é só dizer o que não pode faltar. Porque cada um deles era para um dia, né? Era para um dia. Mas o meu propósito aqui é citá-los. Não pode faltar. Vamos rever o que não pode faltar? É bom que fica bem fixo. O que não pode faltar, independente. E olha que estamos apenas em Atos 2, em tudo em Atos 2, né? O que não pode faltar, independente do período ou circunstância, não pode faltar? Reunião de cristãos verdadeiramente convertidos. Muito bom. Segundo, não pode faltar? Batismo com o Espírito Santo. Isso é sério, irmão. Vamos levar isso a sério, para que isso não falte na BCM. Não pode faltar batismo com o Espírito Santo. Terceiro, o que não pode faltar? Proclamação do Evangelho, pregação do Evangelho. Quarto, o que não pode faltar? Pregação sobre os últimos dias, sobre o dia do Senhor que virá, e os últimos dias. Quinto, que não pode faltar? Conversão de almas. Quantas almas têm se convertido nesses dias? Na DCM e nas outras igrejas, né? Sexto, que não pode faltar? Batismo. Eu falo batismo em águas mesmo. Não pode faltar batismo, irmãos. Se a pessoa, a igreja fica ali só até novembro e não consegue batizar ninguém, né? Não pode faltar batismo. Online não vou fazer. Sétimo, né? O que não pode faltar? Doutrina da palavra. O ensino da palavra não pode faltar. Oitavo, o que não pode faltar? Comunhão. Nono, o que não pode faltar? Partir do pão. Isso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Não pode faltar o partir do pão. Duas interpretações corretas. Partir do pão. Claro, a própria ceia era koinonia, chamada de koinonia, de comunhão, né? Partir do pão é interpretada como a ceia do Senhor. Não pode faltar ceia. Independente do período ou circunstância, não pode faltar a ceia do Senhor. Igreja não pode deixar de ministrar a ceia. Amém, amados? Não pode. Independente do período e circunstância, crente toma ceia.
e ministra a ceia, e é ministrado na ceia. Não pode deixar de ter ceia. Duas ordenanças, quais são as duas? Não estou falando de ordenança de missionária, estou falando de ordenança litúrgica. Quais são as duas ordenanças litúrgicas da igreja? Batismo e ceia. Meu Deus, é fundamental. Se parar isso, parou. Concorda? Se parar isso, a igreja parou. A igreja não pode deixar de batizar nunca. A igreja não pode deixar de celebrar a ceia nunca. Amém, amados? Tem que ter ceia. Não pode deixar de celebrar a ceia, de participar da ceia, de estar ligado na ceia. Nenhuma circunstância, nenhum período da igreja pode impedi-la de celebrar a ceia do Senhor. Crente que não toma ceia está doente, e crente que toma ceia de qualquer maneira está doente, por causa disso são muitos fracos, não é? E muitos que dormem, fracos e doentes, né? E muitos que dormem, ou seja, já está morto espiritualmente. Crente que não sente falta da ceia já está morto e não sabe, morto espiritualmente não sabe. Não sente falta da ceia, é como se fosse coisa qualquer. Eu tenho conversado com pastores e eles têm razão, eles ficaram muito preocupados com essa coisa de ceia online. Foi uma coisa que doeu muito no nosso coração, irmãos. Que até onde a pessoa vai entendendo a seriedade daquilo? A comunhão do partir do pão. Eu não creio na transubstanciação. O pão não vira, mas há uma comunhão muito importante na ceia. Não é como se fosse um pãozinho qualquer. Deu a entender? Muitos pastores preocupados com isso. Até onde estaria a maturidade disso? Né? Igreja celebra a ceia do Senhor, o memorial santo da morte de Jesus. O pão simboliza o precioso corpo de Jesus. O cálice simboliza o sangue precioso de Jesus. E Jesus falou: fazer isto em memória de mim. O crente só deixa de participar da ceia presencial na última circunstância, quando não pode mesmo, né? Quando é impedido mesmo. Mas se pode, né? Fazer isto em memória de mim. Então, independente de período ou circunstância, a igreja parte o pão. Perseverar no partir do pão. Então, esse partir do pão tem um sentido da ceia do Senhor, mas o partir do pão também tem um sentido da comunhão dos santos, do partir, ou seja, o partir do pão social, fazer o bem. A gente que tem mais pão parte do outro que tem menos pão. O versículo 44, 45 nos mostram isso. Não é do comunismo. Já expliquei isso aqui. Eu tenho uma fita, assista. Fita não, uma gravação, né? Fita da década de 80, né? Uma gravação de Face, de YouTube. Cristianismo marxista, eu rebate aquilo ali. Não tem sentido cristianismo e marxismo. É igual misturar água com óleo. O comum da igreja primitiva nada tem a ver com o comum do comunismo, absolutamente nada a ver, né? Mas os irmãos voluntariamente repartiram o pão, não é isso? No comunismo é Estado que impõe, né? Os irmãos voluntariamente repartiam o pão entre eles. Glória a Deus, porque nesses dias, até porque se ficasse parado não ia ter primícia, não ia ter cesta, não ia ter nada. Graças a Deus que não parou e a gente fez. E tem que fazer mais. Amém? Repartir o pão. Isso é função da igreja. Você crê nisso? Repartir o pão. Glória a Jesus. E tudo isso tem um preço. Por isso que a igreja não pode parar. Tá para mais uma? Outra. Eu vou parar nessa por hoje então aqui, tá? Você vai ficar ligado? Eu quero crer que semana que vem vai ter mais gente aqui. Amém. Eu não vou ficar forçando. Da falta 1, 2, 3, 4, 5. Deixa para semana que vem então. Algumas vocês vão notar pelo próprio capítulo, mas é bom assim, gente. Semana que vem, né?
É o número 10 agora? O que não pode faltar, independente do período ou da semana que vem? Meu Deus, estou coçando para continuar isso aqui. Não pode faltar, independente das circunstâncias ou do período. Vocês mesmos vão responder, é o último versículo 42. Pronto, orações. Não pode faltar oração. Glória a Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Independente de período ou circunstâncias, a igreja não pode parar de orar. A igreja não pode parar de orar. Oração individual, mas oração coletiva também. Juntos orando ao Senhor. A igreja não pode parar de orar. Glória a Deus, porque hoje podemos de novo dobrar os joelhos aqui e orar ao Senhor. Mas a igreja nunca parou de orar esses dias e não vai parar de orar. E o Senhor respondeu ou não respondeu? Nós somos testemunhas de que nós nos mobilizamos, mesmo quando não podíamos estar aqui. Nós nos mobilizamos em oração, marcávamos horário, clamávamos juntos, e o Senhor deu livramento. Amém, amados? O Senhor restaurou, o Senhor curou, o Senhor abençoou. Não cessemos as nossas orações. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus sabia que se pudéssemos estaríamos, não podíamos. Aí fomos sinceros, levantamos propósitos, e o Senhor foi maravilhoso. E o Senhor guarda, o Senhor intervém, o Senhor age, o Senhor é fiel. Continuemos nesse propósito de oração, para que o Senhor guarde os nossos irmãos, sare os nossos irmãos, abençoe, supra as necessidades dos nossos irmãos. Igreja, não cessemos de orar. A DCM não cesse a oração, continue no propósito, em nome de Jesus, continuemos no propósito. Oração nunca é demais. Pode orar aqui, pode orar em casa, pode orar deitado, pode orar na condução, seja de até no ventre da baleia, pode orar. Baleia não, por grande peixe. Mas tiver que ser baleia, mas não é baleia no original, tá? Oração nunca é demais. Ali é grande peixe, baleia é tradução, né? Oração nunca é demais, nunca é demais. Glória a Deus. Perseveravam nas orações. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Paulo não abria mão da oração dos irmãos. Na carta aos Efésios ele cita várias vezes a oração pelos irmãos, né? E é importante que a igreja não pare a sua oração. Nós estamos orando essa semana, e eu vou parar por aqui então, 9 horas. Semana que vem a gente faz o fechamento desse estudo. 1, 2, 3, 4, 5 tópicos que faltam, né? Glória a Deus. Então, meus amados, a igreja não pode parar as suas orações. Eu não abro mão da oração de ninguém, eu não faço escolha. Quem quiser orar por mim, ora, sempre ora. Oração nunca é demais. Eu respeito, mas não caio naquela, não. Eu escolho quem ora por mim. Foi, meu amor? Isso aqui? Está ao vivo, hein? Então, continuamos nas nossas orações. Essa semana nós estamos orando pela pátria. Oi? Jejum e oração. Bem lembrado, Gustavo. Escolha um dia, faça o seu jejum. Começamos na segunda-feira. Amanhã ainda dá para escolher um dia. E o Senhor atende a unidade e o propósito da igreja. Oremos pela nossa igreja, oremos para que o Senhor cure na nossa igreja, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, o Senhor abra as portas, o Senhor restaure, o Senhor faça maravilhas. Nós cremos nisso. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelos nossos irmãos. Amém? Perseveravam nas orações. Está no coletivo, né? Perseveravam nas orações. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar por aqui, tá bom o horário. Independente de período ou circunstância, não pode faltar conversão genuína, não pode faltar batismo com o Espírito Santo,
não pode faltar pregação do verdadeiro Evangelho, não pode faltar pregação sobre os últimos dias, não pode faltar conversão, não pode faltar batismo em águas, não pode faltar a doutrina da palavra de Deus, não pode faltar a comunhão, não pode faltar o partir do pão, não pode faltar as orações. Semana que vem tem mais coisas que não podem faltar baseado em Atos 2. Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Glória a Jesus. Aleluia. Os que podem, né? Vamos orar ao Senhor. Deus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração, somente a Ti, porque Tu és maravilhoso. Pai amado, independente do período ou da circunstância, essas coisas não podem faltar na igreja, Pai. Então não podem faltar aqui na ABCN, Senhor. Não permita que falte nenhum desses. E os que ainda vão ser estudados na semana que vem. Pai amado, e melhor ainda se a igreja for arrebatada, mas se ela não for, se nós estivermos aqui pregando, ó Deus, que esse ensino seja aplicado às vidas. Desperta a nossa igreja. Que essa palavra tenha sido mais do que uma mera informação, mas que seja uma palavra ministrada para formação e transformação, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Desperta a tua igreja, desperta a ABCN, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Só vamos estar aqui agora reunidos domingo, Pai, e que o retorno seja positivo, Senhor. Salva a nossa pátria, Senhor. Estamos aproveitando agora o momento para orar pelo nosso Brasil. Eis aqui a bandeira da nossa pátria, Senhor. Queremos apresentar diante de Ti o nosso Brasil, Senhor. Salva o nosso Brasil, que a igreja seja canal da pregação do Evangelho de Cristo para o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa os governantes da nossa pátria, Senhor. Abençoa, Pai amado, o presidente da República, da sabedoria. Cerca ele de homens sábios, bons conselheiros, Senhor. Abençoa os ministros de Estado, Senhor. Abençoa, Pai, o poder executivo, legislativo e judiciário. Abençoa, Pai, os governadores, os prefeitos. Abençoa, Pai amado, todas as autoridades constituídas. Liberta o Brasil desta pandemia, Senhor. Se existem informações trocadas, informações maldosas, repreende em nome de Jesus. Cura nos hospitais, Senhor. Aqueles que estão entubados, Senhor, que recebam cura em nome de Jesus. Que os enfermos recebam medicamento na hora certa, Senhor, para tratarem na hora certa, Senhor. Repreende em nome de Jesus esta praga, Pai, do Brasil e do mundo, Senhor. E que a igreja possa se levantar como canal da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Reveste-nos do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça, Senhor. Abençoa cada membro da ABCN, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, diga comigo amém. Amém.